meus irmãos e minhas irmãs, para os congregantes, para essa igreja catedral, religiosa, presentes, ministros, psicólogos, representantes de dia, todos que dão cobertura a esse evento, a essa celebração, de iluminação, ouvintes da Rádio Carpinteira, internautas, todos que se encontram reunidos aqui na igreja de Nossa Senhora da Conceição Catedral. Celebramos a paixão do Senhor, a sua morte. Fica sempre na nossa mente uma grande interrogação. Por que mataram Jesus? O Filho de Deus, que se encarnou e veio a este mundo somente para fazer o bem, distribuindo paz, alegria, harmonia, curando os doentes, abrindo os olhos aos cegos, fazendo os coxos andar, dizendo palavras cheias de sabedoria que ninguém jamais havia escutado. Um homem divino, iluminado. Por que os homens o mataram? O único que não tinha nenhuma culpa, que não cometeu nenhum pecado, que, guiado pelo Espírito Santo e enviado do Pai, acolheu todos os homens e mulheres, deixando nos seus corações marcas divinas. Porque mataram Jesus. Uns atribuem razões políticas. Naquela época, o Império Romano dominava Israel, por medo de que o César, o imperador, tivesse alguma reação contra o povo, quem sabe, para que o povo fosse roubado, como disse Caifás, um só devia morrer por todo o povo. Mas também pode ser por razões religiosas. O povo judeu, seus sacerdotes, conscientes da sua crença, da sua fé, não aceitaram as inovações de Jesus de Nazaré. Razões políticas, razões religiosas, mas essas razões não são suficientes para explicar a morte do Filho de Deus. Nós encontramos um discípulo de Jesus que o traiu, Judas. Pedro negou 3 vezes. Um criminoso, Barrabás, foi liberado e Jesus foi condenado no seu lugar. Tantas compreensões e tantos motivos nós podemos atribuir para explicar a morte de Jesus. Mas todas essas coisas juntas, e mesmo assim não são suficientes para explicar a morte do justo, do santo, do Filho de Deus. Uma razão é que o Filho de Deus quis entregar livremente a sua vida para salvar a humanidade. A sua vida não foi tirada, ele a ofereceu, e ofereceu por todos os povos, por todas
nós também, pelos nossos pecados, o sangue de Jesus derramado na cruz foi também para a nossa libertação e para a nossa salvação. Nós podemos meditar e refletir sobre a morte do Filho de Deus e procurar entender todas essas motivações. Mas nos aflige profundamente que depois de 2000 anos a humanidade continua do mesmo jeito, pecadora, egoísta, com grandes marcas de corrupção, com a violência crescente, com o espírito que vai, como disse, se distanciando cada vez mais de Deus. Pela humanidade de hoje, por todos nós, Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz. Enquanto houver um ser humano necessitado da graça divina, Jesus vai continuar derramando o seu sangue. Enquanto houver no meio da humanidade alguém que não se arrepende dos seus pecados, do mal que comete, Jesus Cristo vai continuar derramando o seu sangue. Enquanto houver corações fechados, sem amor, sem compromisso com o bem e com a verdade, Jesus vai continuar derramando o seu sangue na cruz. Porque a sua missão é salvar todos os homens, é pagar o preço do nosso pecado, é nos redimir. Por isso, nós cristãos nos colocamos nesse dia santo da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, em oração, em reflexão, súplica a Deus, com arrependimento de todo mal que cometemos, para podermos receber essa graça do perdão de Deus. Hoje é o dia do perdão. É o dia da nossa redenção. É o dia que o amor divino se abre para tocar o nosso coração e modificar a nossa vida. Queremos pedir hoje, nessa celebração, a Deus, pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, por toda a humanidade. A oração universal que faremos por todos que necessitam do perdão de Deus. E sabemos que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo não foi em vão. A morte do Filho de Deus foi uma morte para a salvação de todos. E estamos recebendo essas graças, esses dons, essas bênçãos da vida de Jesus doada para nós. Eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que o que Jesus mais quer neste dia e todos os dias é que nos convertamos a Ele, é que sejamos gratos ao seu amor, ao seu sangue derramado, ao perdão que Ele nos concede, que correspondamos a essa graça com uma vida melhor, nos empenhemos cada dia para sermos melhor, para irmos melhorando pouco a pouco. O profeta Isaías descreve a figura do servo sofredor tão desfigurado, tão maltratado, a figura do
servo sofredor é a figura de Jesus crucificado. Não podemos avaliar e medir o seu sofrimento, mas nós podemos imaginar que o sofrimento humano não terminou, que o sofrimento de Jesus Cristo, por isso, também não terminou ainda, que todo tipo de sofrimento humano deve ser associado ao sofrimento de Jesus, que as cruzes humanas sejam colocadas junto à cruz de Jesus, para que se transforme em instrumento de vida e de salvação. Nós sabemos que explicar o sofrimento é muito difícil. Aceitar o sofrimento é difícil demais. Mas quando contemplamos o sofrimento de Jesus Cristo, uma luz se acende para entendermos o nosso próprio sofrimento. Se o Filho de Deus, o justo, o santo, o único que não teve pecado, passou por essa experiência tão cruel, foi para nos dizer que todo sofrimento, quando assumido por amor, ele se transforma. Todo o nosso sofrimento, quando oferecido para unir ao sofrimento de Cristo, se transforma. O sofrimento que não tem eficácia é o sofrimento do egoísmo, da maldade, da perversidade, das injustiças. Esse sofrimento não tem explicação. Mas o sofrimento fruto do amor, de quem trabalha, de quem se dedica, de quem ama, de quem faz o bem ao próximo, de quem se sacrifica pelo outro, esse sofrimento se une ao sofrimento de Jesus Cristo. E quando o sofrimento não tem uma explicação de nenhuma natureza, mesmo assim, ele pode ser associado ao sofrimento de Jesus. Talvez por isso, essa celebração da Sexta-feira da Paixão tem um significado todo especial para nós, porque encontramos na morte de Jesus Cristo força, consolo, esperança para a nossa vida, para o nosso sofrimento, para a nossa dor. Criamos que o sofrimento amoroso de Jesus Cristo toca o nosso sofrimento e transforma o nosso sofrimento em chama de esperança. Por isso, a nossa fé cristã nos aponta para o horizonte novo que vem brotar depois da morte. A nossa fé cristã não termina com a morte de Jesus Cristo. A nossa fé nos orienta para a ressurreição. Que compreendamos então a lição do Filho de Deus, que passou pelo crivo da morte para fazer a vida renascer. E a vida nova que nasce a partir da morte do Filho de Jesus Cristo, ela é para todos os homens e todas as mulheres, para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. E nós acreditamos, que nós esperamos a sua vida nova, a sua ressurreição. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos a transformar a nossa dor e o nosso sofrimento unidos ao sofrimento de Jesus Cristo. Aprendamos a passar pelo crivo da morte, conservando nosso coração, a nossa mente, a chama da esperança na ressurreição, na vida que renasce depois da morte. Glorifiquemos a Deus com a nossa vida, glorifiquemos a Deus com o dom da vida de Jesus Cristo e sejamos capazes de seguir os passos de Jesus Cristo na morte, para depois com Ele erguermos para a vida nova na ressurreição.
as pessoas de todos os tempos, porque para todos Jesus Cristo morreu, para todos ele entregou a própria vida e pagou por isso a nossa morte com a sua própria morte. Ele nos resgatou para a vida em Deus. Assim